Aqui é a professora Laura, da Escola Municipal Luiz de Camões. Estou falando para os alunos do 9º ano, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905. Estou falando sobre o exercício 39 da apostila. Resolva as seguintes equações do primeiro grau com uma incógnita. Temos aqui 2x menos 15 igual a 3. Então, a maneira que eu sugiro é você ir para um rascunho, copiar a mesma equação que está sendo pedida e com duas cores, pode ser lápis de cor, canetinha. Aí, como que você vai fazer? Você vai colocar tudo que tiver x, e, por exemplo, x, 2x, 3x, 4x, de uma cor, no meu caso foi o laranja, e tudo que só tem o número sozinho, número sem ele estar multiplicado por x. Aí eu estou usando aqui, no caso, eu escolhi a cor rosa, tanto que eu fiz uma legenda aqui, dessa maneira que vocês estão vendo aqui. E o sinal de igualdade, eu também destaquei na cor amarela. E aí o procedimento que nós vamos usar é o seguinte: vamos considerar lado direito e lado esquerdo. Do lado direito, eu só quero o que está na cor rosa. E do lado esquerdo, os da cor laranja, que é o que tem x. Lembrando que eu não estou explicando tudo, porque ficaria muito longo. Então, se tudo que é rosa deverá ficar do lado direito, o 3 já está lá. E lá ele vai continuar, ele é positivo, lembrando. E o menos 15, ele está do lado esquerdo e ele precisa... Só que eu preciso dele do lado direito. E aí, eu vou... À medida que existe uma regrinha que já foi falada de outra vez, que na realidade, isso que nós falamos de mudou de lado, mudou o sinal, é somente para facilitar e ser mais rápido, mas na realidade o que nós fazemos é juntar um 15 positivo do lado direito e um 15 positivo do lado esquerdo. Aí por que o 15 positivo que fica do lado direito vai continuar e o do esquerdo não vai mais? Porque o 15 positivo com 15 negativo vai ser igual a zero, tá? E por que eu não mexi no 2x que eu coloquei na cor laranja? Porque ele vai continuar do lado direito. Talvez você pense, tá demorando muito esse vídeo. Não tá, não. Porque eu não tô dando aula presencial, eu tô fazendo revisão do ano passado e esse conteúdo é muito importante. Muito bem, então, 3 mais 15, 18. O 2x eu vou repetindo, né? Que ele já estava do lado esquerdo. E aí, 2 multiplicado por x é igual a 18. Isso alguns alunos até no 6º ano já faziam, né? Qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 18? Aí o aluno, 9. Aí eu pergunto, qual é o cálculo que tem que fazer? Porque tem aluno que quer colocar a resposta direta sem fazer a conta. Não pode, porque se isso for feito, depois ele não sabe, quando tem números grandes, ele não sabe o que ele tem que fazer para encontrar a resposta. Então, para encontrarmos x, também tem aquilo que dizem, né? Se o de um lado multiplica, do outro divide, que se usa para ganharmos tempo. Então, como o 2 está multiplicando o x, eu vou no outro lado dividir o 18 por 2. Mas, na realidade, o que eu fiz
foi dividir por 2, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. 2 para o lado direito e 2 para o lado esquerdo. Aí 2 dividido por 2 dá 1, por isso que fica só o x. Mas no fundo a gente usa essa regrinha para ir mais rápido, né? Então 18 dividido por 2, 9. Então eu aconselho que quem está com dúvida, quem está com dificuldade, use as cores para facilitar a sua vida. Tá bom? Bom. Aí o rascunho eu faço assim, todo colorido, né? Mas o que você vai escrever para apresentar à professora não pode ser todo colorido, tá? Tem que ser assim, igual tá aqui. Aí o que vai acontecer na letra B? Quase que nem precisa falar, porque é muito parecido com a letra A, né? Então ficou 3x igual a 10 menos 1. 3x igual a 9, x igual a 9 dividido por 3 e x igual a 3. Viram por que eu demorei naquela letra A? Aí na letra C, 2b menos 6 igual a 15, 2b igual a 15 mais 6. Lembrando, quem permanece com o sinal que está, tá? 15 mais 5, 21. Então, 2b igual a 21, b igual a 21 dividido por 2. Se você está numa prova discursiva, você pode deixar dividido por 2 sem nenhum problema, mas pode ser que seja uma prova de múltipla escolha. Então, qual vai ser a resposta? No caso, 21 dividido por 2, que dá 10,5. Aqui eu chamo a atenção para essa conta de divisão, porque caso você não saiba como surgiu esse zero, você vai perguntar, tá? Aqui eu coloquei prova real, entre aspas, né? Para você ver aqui como ficou. Mas muito cuidado com isso. Se você não sabe fazer essa divisão, você tem que perguntar. Eu não vou gastar mais tempo do vídeo explicando isso. Essa daqui já é um pouco diferente da A, B e C, tá? Qual é a diferença? Praticamente nenhuma. Mas o que está acontecendo aqui? Você também tem letra. No caso, seria o 2M positivo, que está do lado direito. Então, o que você vai ter que fazer? Além desse menos 7, que está do lado esquerdo, e para o direito, ficando assim mais 7, o 2M virar para cá. O 4M continua 4M, continua no mesmo lugar que ele estava, e o menos 8 continua no mesmo lugar que ele estava. Aí depois que você faz isso, 4M menos 2M vai dar 2M. E menos 8 mais 7, menos 1, ou seja, voltou para algo parecido com o anterior. 2M igual a menos 1 meio, ou ainda, lembrando que uma prova discursiva de múltipla escolha poderia ter essa resposta, né? Menos 0,5, lembrando que eu já falei com vocês que 1 dividido por 2 você tem que escrever rapidamente que dá 0,5. Só você lembrar do R$1 para dividir para 2 pessoas, 50 centavos para cada uma. 50 centavos escrevemos 0,50, só que aí não precisa colocar esse zero que vem depois, após o 5. A menos que você queira que esteja nas opções. Então, e é negativo, aí você coloca o sinal de negativo. Agora, se você esquecer, você vai ficar gastando tempo e vai fazer esse cálculo. Aí aqui o rascunho, olha só, usando as cores, como é que fica legal. O 4M e o 2M são laranja, tá? Aí, ó, o 4M fica, aí, ó, o 2M mudando de lugar, mudando de sinal. O menos 8 já tava ali, ó, rosa ficou ali. O menos 7 mudando de lado ficou mais 7. Então, as cores ajudam muito. Agora, você não pode fazer esse cálculo errado. Menos 8 mais 7 menos 1. Eu tô juntando dois números, eu não tô multiplicando nada aqui, tá?
E o m é igual a menos 1/2 e numa múltipla escolha pode aparecer uma das duas opções. Pode aparecer o menos 1/2, pode aparecer o menos 0,5 e por aí vai, né? Aí, a letra E, para não demorarmos muito, é praticamente igual. Ó, olha com as cores como é que fica interessante, tá? Agora um detalhe aqui é que 5y menos 6y, aí deu menos y. Só que eu não quero menos 1 vezes y, eu quero só o y. Então eu vou multiplicar por menos 1, certo? Eu estou multiplicando agora, hein? Então vai ficar y igual a 6, tá ok? Aí na letra F, vai começar uma nova modalidade, que na realidade não é uma nova modalidade, porque tem parênteses. Ah, mas é tão mais difícil assim? Não. Simples. Propriedade distributiva. Ah, você vai ter que eliminar os parênteses, olha só. Por que eu pintei o menos 4 de uma cor e o m de outra? Você tem que ler. Agora vamos ver se eu vou conseguir fazer uma coisa aqui. Ó, você tem que ler daqui para cá. Ou seja, você tem um termo que é o menos 4. Ou seja, quer ver como é que se lê de cá para cá? Ó, 4 negativo. Esse é um termo. Aí eu pintei. M positivo. Esse é o outro. Aí eu pintei. Por que isso é importante? Porque quando você for fazer a propriedade distributiva, você vai multiplicar o menos 3 vezes m, que tá aqui de laranja aqui embaixo, ó, menos 3m. E depois você vai multiplicar o menos 3 vezes o menos 4, que vai dar o mais 12. Tá de rosa porque eu já tinha colocado as cores que a gente combinou desde lá do início. Então, gente, tem uma equação, tem parênteses. Primeira coisa que você vai fazer vai ser eliminar os parênteses. Olha como ficou parecido com aquelas que a gente já vinha resolvendo. Então, o importante... Ah, professora, por que a senhora está demorando na letra A? Eu não estou demorando. O problema é que se você entender a letra A, as outras é só uma linha de diferença, ó, tá vendo? Depois, ó, fica tudo fácil. Agora vamos para a letra G. O que vai acontecer com a letra G? Propriedade distributiva novamente. E olha só, depois que você faz a propriedade distributiva, como que ela fica? Quase igual à letra A. Parecidíssima com a letra A. Tá vendo? Então, ó, pintei também. Lendo, 2, o que tá no parênteses? 2 positivo é um termo. E o x positivo é outro. Certo? Aí eu fiz a multiplicação, ó, 2x mais 4 igual a 12, e depois como é que resolve 2x mais 4 igual a 12? Como na letra A, tá certo? Letra H, parênteses, novamente, 2 vezes, aí tem um parênteses. Como é que eu vou fazer para resolver? Propriedade distributiva. O que eu pintei para ficar mais didático, para você entender melhor, tá bom? 2y mais 10... E do outro lado vai ficar menos 3y mais 15. E ficou parecidíssimo, ó, com que eu expliquei, demorei bastante na letra A, para depois não ter problema e a gente ir rápido aqui, tá certo? Aí vamos lá para a letra I agora. Ah, que tem parênteses. Tem parênteses não, aqui tem denominador. Muito bem, eu fiz de duas formas diferentes. Pela apostila, você tem que usar isso aqui, que eu coloquei e chamei de rascunho 2, tá? E esse é o método que a gente vem fazendo. Presta bem atenção. O que tá acontecendo? Olha, isso que eu vou falar agora é uma dica sensacional, é importantíssimo.
Eu vou ver se eu marco na descrição do vídeo que o minuto 14 é importantíssimo. Desculpa ter falado assim, tá? É o seguinte, gente, esse x, ele tá o quê? X dividido por 2. Então, isso é algo que tem x. Por isso que ele ficou laranja. Agora, se você quiser dizer que esse x está sendo multiplicado por 1/2, também pode. E se você não sabe o porquê, você vai me perguntar. Muito bem. Então, esse método aqui, que é o método até que a apostila colocou, é o que a gente já vem fazendo. Letras. Os laranjas vão ficar do lado esquerdo e os rosas do lado direito. Agora, tem uma hora que, às vezes, esse método não é muito interessante, tá? Então, ficou x dividido por 2 igual a 11, 6 mais 5, 11. E aí, o 2 que estava dividindo foi para o outro lado multiplicando, 11 vezes 2, 22. Agora, às vezes, você tem um monte de denominadores. Aí, como é que você vai fazer? Aí é um outro método. Aí você vai falar, ah, não, esse método aqui, 2, é ótimo. Já tá muito parecido, eu uso a cor laranja, eu uso a cor rosa, tal. Mas esse do MMC, ele vai te ensinar um monte de coisa que você vai precisar. Que aí você vai lembrar das operações, então ele também é interessante, tá? Aí, ó, qual é o único denominador que eu tenho aqui? Parece que é o 2, né? O outro denominador do menos 5 é 1 e do 6 é 1. Então, MMC dá 2, ó. Eu fiz aquele método que todo mundo sabe, tá? Presta atenção, ó. Do lado aqui desse lado, eu tenho, sem colocar o traço embaixo do 5, o traço embaixo do 6, um embaixo aqui e um embaixo do 6 aqui, ó. Aí depois eu fiz de azul com MMC, ó, fiz o MMC. Aí aqui eu multipliquei por 1, aqui eu multipliquei por 1, aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2. Aí multiplicando, olha lá, ó, vai ficar x dividido por 2. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 2. Olha como é que fica. Aí, olha só, gente, presta atenção. Isso aqui é uma equação, não é uma expressão. Se fosse expressão, seria de outra forma, tá? Que é na expressão. Você não vai poder fazer o que a gente vai fazer agora. Eu vou... Não tem aqueles lugares que a gente multiplicava por menos 1? Pois é. Aqui, a gente vai multiplicar por menos... Aliás, desculpa, a gente vai multiplicar por 2. E aí, o que vai acontecer? Multiplicando aqui por 2, vai ficar só o x. Multiplicando aqui por 2, vai ficar só o menos 10. Multiplicando aqui por 2, vai ficar só o 12. Olha que fácil que ficou isso aqui. Pega esse 10, coloca aqui, 12 mais 10, 22. Então, você pode falar, não, eu quero esse método. Quando tiver denominador, mas se o denominador do 5 fosse um 3 e do 6 fosse um 4, um 9, por exemplo. Eu não sei, né? Aí, de repente, esse método... Também dá para fazer esse método se o denominador do 5 fosse... Também dá para fazer esse método, só que aí você ia fazer 2 vezes, mas a gente chega lá, tá? Aí, aqui, eu já fiz um método a mais, tá? Bom, então aqui na letra M, nós temos um denominador 2, parecidíssimo com essa daqui. Aí, eu ensino a fazer aqui usando o... Deixa eu ver aqui para focalizar para vocês poderem ver, não vai dar para ver nada. Deixa eu ver se ficar assim, eu acho que faz sombra. Ah, tá dando para ver. Aí eu fiz o MMC, depois que eu fiz o MMC, que é fácil, igual o anterior,
ficou dessa maneira aqui. Depois eu multiplico tudo por 2. Para facilitar, né, gente? Some o denominador. Mas só que isso não é matemática, né? Aí vai ficar 3m mais 10 igual a 20. 3m mais 10 igual a 20, todo mundo sabe fazer. Já, né, lá da letra A, m igual a 10 terços. Agora, você pode fazer também usando esse método das cores, tá? Eu passo o outro lado, tudo que é rosa. Aí, só que aqui, ou você passa, ou você diz que o 3 meios está multiplicando por m e passa direto para o outro lado, que é o que eu vou ensinar no rascunho 3, ou você faz por parte. Primeiro você passa o 2 que está dividindo para o outro lado, que ele vai ficar multiplicando, 5 vezes 2, 10. E depois você pega o 3 que está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então, ó, gente, focalizar bem aqui, tá? Mas você vai encontrar a mesma coisa, tá bom? Então, apareceu o denominador, você pode continuar fazendo como você estava fazendo, usando laranja, usando rosa? Pode. Mas eu quero te dar uma outra opção, que é os denominadores, porque no ensino médio você vai ter uma matéria aqui. Eu não vou... mas você vai precisar muito desse do MMC, então guarda com carinho isso, tá? Agora, no terceiro exemplo, é igual ao segundo, só que o que acontece? É uma questão de cálculo. O 3 meios não está multiplicando o m, então ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai, por exemplo, se fosse 8m igual a 5, não ia ficar m igual a 5 dividido por 8? Qual o problema se o número é o 8 ou se o número é o 3 meios? Ou se o número está em forma de fração? Nenhum. Então, m vai ser igual a 5 dividido por 3 meios. Por que que eu também falei desse método? Porque aí você tem que lembrar uma coisa que foi lá do exercício 9, quando ele pedia para fazer o número A, dízima periódica A, no caso a fração geratriz que você achou, né, dividir pela B, você tem que lembrar que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá ok? Aí você vai falar assim, nossa, professora, que vídeo gigante, vai dar quase... Já tem gigante, mas é porque, né, gente, precisa. Aí essa daqui, ó, denominador 3, denominador 5 e denominador 1, que é do 4, ó. O MMC. Aí você fazendo pelo método de usar o MMC. Aí depois você vai multiplicar todo mundo pelo MMC, que no caso foi 15. Ó aqui como é que ficou parecida com aquela primeira. Ou então, continua fazendo pelo método laranja, rosa. Aí depois, tá vendo? Ó, eu só fiz o MMC da parte do X. E se tivesse aqui, eu só ia fazer dessa parte daqui, pra poder ficar igual, ó, tá vendo? Aí, 2 quinzeavos. Ou primeiro você multiplica por 15 e depois divide por 2, ou você encara que 2 quinzeavos está multiplicando o X e passa para o outro lado, o quê? Dividindo. E lembra que divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí deu 60 meios, né? Aí 60 dividido por 2, aqui não é simplificação, né? Porque dá 30. Tá? A parte rosa aqui, que eu tô chamando a atenção, que ela não é com frações, mas poderia ter sido, né? Bom, vai dar certinho, eu acho. Agora tem a L aqui. Ó, denominador 2, denominador 3. Aí, ó, fiz o MMC, que deu 6. Tá vendo ali? Aí depois eu multipliquei por 6. Aí, ó, fica, ó,
parecido com o que estava no início. Acho que se eu colocar assim vai ficar melhor para vocês verem. Eu tô sem o vidro aqui para fazer. Tá vendo? Aí você também podia não fazer o MMC do 18, mas aí depois o número que multiplicasse o A, que ia continuar, ia ser 5/6, aí você ia ter que passar para o outro lado. Sempre, gente, aquele método do laranja e do rosa, ele sempre vai funcionar. Pode ser fração, número com vírgula, tá legal? Agora eu gosto desse método do MMC porque, ó, rapidamente ela já fica assim, ó, parecida com a inicial, né? E agora, gente, é uma dica sensacional. Eu vou ver se eu falo o mais rápido possível, aqui em 30 minutos eu tenho que parar. Como é que eu verifico que eu acertei? Então eu não vou fazer em todas não, tá? Porque aí é uma questão de cálculo. Mas na primeira a gente encontrou que o x era igual a 9, né? Vamos ver aqui quanto que dá pra eu falar. Vamos lá rapidinho. Ó, 2x menos 15 igual a 3. Então, se o x deu 9, eu coloco o 9 ali no lugar do x. 2 vezes 9, 18, menos 15, 3, ó. Tá vendo? Eu vou repetindo tudo e vou fazendo as contas. Olha a B. A B, o x deu 3. Aí eu, no lugar do x, eu coloquei 3. Aí eu fiz a conta de um lado e vi se dava igual do outro. Aí acertei também. Aí a letra C, o B deu 10,5. Aí coloquei o 10,5 no lugar do B. Fiz o cálculo. Tá chovendo bastante, mas eu acho que dá pra ouvir, né? 15 igual a 15, então eu acertei. Olha a letra D. Também tá certa. Aí você faz a conta e verifica que você acertou. Aqui não é necessário eu ficar parada tanto tempo, porque eu mandei a foto dessas... Eu mandei essas fotos pra vocês. Também. Tá lá nos gabaritos. Eu tenho que terminar em 30 minutos aqui, porque senão também esse vídeo vai ficar grande demais. Mas eu volto a dizer, essa é uma matéria muito importante. Tá bom? Os problemas vão ter que ser em outro vídeo. Tá chovendo muito agora. A letra H, aí você faz primeiro que tem tudo parênteses, olha lá, ó, 1 mais 5, 1 menos 5. Você só não pode errar em sinal. Aquele exercício 12 foi para lembrar o 7º ano na parte de juntar o número positivo com o negativo. Quem tem alguma dúvida daquele exercício tem que perguntar. Eu vivo insistindo com isso, pergunta, pergunta, pergunta. E tem gente que ainda continua sem perguntar nada. Aqui o J. Ó, se você não entendeu isso aqui, ó, que ficou 30 sextos, você não entendeu alguma coisa daqui? Pode perguntar. Olha isso aqui. Encontrei 30. 30 dividido por 3, 10. 30 dividido por 5, 6. Eu não vou fazer MMC, né, gente? De novo, porque aí eu já tenho 30 dividido por 3. Se é número que a divisão dá resto zero, se é divisão exata, vamos lá, rápido para não demorar. É por isso, gente, que saber tabuada você termina muito mais rápido do que as outras pessoas que não sabem. É até estranho falar isso, mas como eu dou aula já há muito tempo, eu já vi cada coisa. 96 dividido por 2, 48. 96 dividido por 3. Tenho 20 segundos agora. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó. Olha o que eu quero deixar para vocês.
6 segundos. Não entendeu? Pergunte.